O que faz um homem ser o protagonista de um dos crimes mais brutais em que ele assassinou friamente sua família, esposa grávida e 2 crianças. E a razão nunca foi descoberta. O crime ocorreu no final de 2018 e chocou o mundo. O homem que assassinou a própria família, matou esposa e filhos com requinte de crueldade, é Christopher Watts. Olá, eu sou Alzenir Martins e obrigado por estar aqui, por se juntar a mim em mais essa história. E não esqueça, sua opinião ao final do vídeo é de extrema importância. E novos vídeos estão reservados para as sextas-feiras ou sábados, ainda não está certo. Então, não deixe de se inscrever e ativar o sininho todos para que você receba esse trabalho que fazemos aqui com bastante carinho e respeito. E se possível, compartilhe, que já nos ajuda muito. Obrigado por estar aqui. E a história de hoje é sobre Shannon Watts. Shannon Watts nasceu no dia 10 de janeiro de 1984 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela e seu irmão Frank e seus pais Frank e Sandra se mudaram ainda na infância para Carolina do Norte, onde passaram parte da infância e toda a adolescência. Shannon era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, sempre filmando e guardando momentos de sua vida por lá. Nesta época, final de sua adolescência, Shannon conheceu e se casou com um homem chamado Leonardo, com o qual ela sofreu muitos abusos e foi uma época muito difícil para ela, que logo se divorciou e depois do divórcio, em 2009, ela voltou a colocar a sua vida de volta aos trilhos e o sonho dela de ter a casa própria foi então concretizado e ela estava feliz e realizada. E nessa época de realizações na vida de Shannon, ela conheceu Chris Lee Watts pelo Facebook. Ele morava em Goldmans, no Texas. Shannon tinha sua casa própria e estava independente financeiramente, e o que começou como uma amizade agora já tinha se desenvolvido para um relacionamento sério. E em 2012, Chris veio para a Carolina do Norte viver com Shannon. E eles se casaram no dia 3 de novembro de 2012 mesmo. E na cerimônia, os pais de Chris não compareceram, pois não gostavam de Shannon. Segundo sua mãe e sua irmã, Shannon, havia tirado Chris de perto da família. Mas apesar das desavenças com a família de Chris, o casal continuou junto e em 2013 os dois compraram uma casa juntos na cidade de Frederick, no estado do Colorado, e se mudaram. E neste mesmo ano, no dia 17 de dezembro de 2013, como um presente de Natal, nasceu Bella Mary Watson. E 2 anos depois, no dia 17 de julho de 2015, mais um presente de Deus chegava para a família Watts. Era Celeste Ketcher Watts. E a vida da família passou a ser registrada por Shannon quase que diariamente na sua rede social. Existiam diversas fotos e vídeos da família, todos juntos, felizes e se divertindo de algum jeito. E Chris era sempre descrito por Shannon como um pai perfeito. Segundo a própria Shannon, ela não poderia ter pedido um pai e esposo melhor que o Chris. E os vídeos registrados por ela era visto como uma família muito feliz mesmo. Uma linda mulher, um homem calmo, 2 lindas filhas, um cachorrinho. E Shannon ainda tinha mais um presente de Deus que estava para chegar. Ela estava grávida de um menino para completar a família. Christopher Watts e Shannon Catherine Watts era o típico casal feliz, casal modelo, em que os amigos se inspiravam. Casaram, foram residir em Frederick, no Colorado, Estados Unidos. Tiveram 2 filhas, Bella e Celeste. E a vida da família Watts era tranquila. Shannon trabalhava, tinha um ótimo salário e registrava os momentos íntimos e felizes de sua família. E dizia que Christopher era o que de melhor já havia lhe acontecido, um marido e pai exemplar. Mas Shannon Watts há algum tempo vinha percebendo mudanças no comportamento de Christopher. E sem entender o porquê, a crise no casamento começou a surgir. Shannon não mudou, continuou trabalhando e ajudando Chris, mas não conseguia entender o súbito comportamento frio que Chris passou a ter com ela e por isso ela confidenciava a uma amiga que talvez ele estivesse escondendo uma amante. Algo que ela o questionou, mas ele negou por diversas vezes. E a relação de Shannon com a família do marido também não era das melhores. No entanto, uma gravidez inesperada, o filho desejado que Shannon e Chris queria,
parecia que ia acalmar as coisas entre o casal e a família dele com ela. Estavam esperando um menino, algo que deixou os dois muito contentes, e então decidiram que iriam chamá-lo de Nico. Xanã acreditava que a vida com o marido finalmente tinha voltado ao normal, e esperando o nascimento de seu novo bebê, com muita ansiedade, os dois sempre conversavam. E com pouco mais de 3 meses de gestação, ela precisou fazer uma viagem de trabalho, mas antes de viajar, porém, ela deixou uma carta ao marido falando sobre o quanto o amava e sobre como queria fazer com que a relação dos dois desse certo. Eles já estavam há 6 anos juntos, com 2 filhas e um menino a caminho. Pediu desculpas por algumas palavras que pode ter dito sem pensar e também pela falta de união que ela tinha com a família dele, mas que ela o amava profundamente. Foi uma carta de amor, talvez numa tentativa de contornar o distanciamento do marido nas últimas semanas. Deixou as meninas em casa com ele e foi para o Arizona com a amiga pessoal e colega de trabalho Nicole Atkinson. Mas a carta de amor que Xanã deixou para Chris não parece que adiantou muito não. Xanã, durante a viagem, percebeu um pagamento um pouco alto com o cartão que eles dividiam. Ela então ligou para o Chris e ele disse ter saído para comer fora enquanto as filhas tinham sido deixadas com a babá. Era algo normal, porém o que Xanã não entendia era o porquê Chris gastou mais do que gastaria normalmente. Ela sabia que algo estava errado e provavelmente conversaria com o marido quando chegasse de viagem. A viagem durou apenas alguns dias. Xanã terminou o trabalho e em 13 de agosto de 2018 ela chegou em casa em plena madrugada depois de uma viagem de trabalho exaustiva. Grávida de seu 3º filho, então o que ela só queria era mesmo chegar em casa e encontrar seus maiores tesouros, suas 2 filhas e seu marido Chris Watts. Nicole, sua amiga, a deixou na porta de casa sem saber que esta então seria a última vez que veria Xanã com vida. No dia seguinte, Nicole estava preocupada com a amiga porque, logo cedo pela manhã, ela ligou, mandou mensagem para Xanã e essas ligações não eram atendidas. Nicole então foi à casa dos Watts para ver o que estava acontecendo. Inclusive, ela tinha uma chave da casa que Xanã tinha dado a ela. Chegando lá, a residência parecia vazia, mas o carro de Xanã estava na garagem. Ela bateu a porta, tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Tentou abrir com a chave que Xanã havia lhe dado, mas a porta estava trancada por dentro. E sem saber o que fazer, Nicole então ligou para a polícia, que rapidamente chegou ao local. Um oficial do departamento da polícia de Frederica então entrou em contato com Chris Watts, que parecia ser a única pessoa que poderia explicar o paradeiro de Xanã e as crianças. Chris Watts trabalhava como operador de uma produtora de petróleo e gás. Ele então saiu do seu trabalho onde estava e chegou depressa em sua casa, onde se encontravam os policiais e a amiga de Xanã. Christopher, logo que chegou em casa, permitiu que a polícia entrasse para investigar e durante a revista pela casa, à procura de pistas, Chris também contou para os policiais que sua mulher ainda estava grávida de um menino e que estavam casados desde 2012, mas Chris, apesar de estar disposto a cooperar com a polícia, não parecia tão abalado com o sumiço de toda a sua família. Não parecia abalado, mas parecia muito inquieto. Durante todo o tempo que a polícia esteve na casa, ele parecia muito nervoso, mexendo no celular o tempo todo. Mas claro, dada toda a situação em que ele se encontrava, não se pode dizer que eram suspeitas essas reações. Afinal, cada pessoa pode reagir de uma maneira diferente quando está passando por uma situação como essa. Seria esse o caso de Chris Watts? Ele disse não saber do paradeiro de sua esposa e de suas filhas, que ele saiu assim que ela chegou e não as viu mais. E também dentro da casa dos Watts, os policiais notaram que não havia sinais de sangue ou brigas, nada, nenhum conflito aparente não se percebia, nada que acusasse de imediato a culpa de Christopher. Apenas que o celular de Xanã estava estranhamente sobre um balcão na cozinha. Algo que pareceu incomum para Nicole, sua amiga, que sabia que Xanã tinha uma consulta naquela manhã e ela era muito apegada ao seu celular pelos vários compromissos que tinha em sua agenda.
No outro dia, veículos de TV e rádio que tiveram conhecimento desse misterioso desaparecimento de 3 membros da família Watts decidiram dar um espaço para que Chris fizesse um apelo em rede nacional para que qualquer um que tivesse pistas sobre o sumiço de Shannan e das crianças que entrassem em contato com as autoridades. Ainda no dia 14 de agosto, o FBI e uma divisão de segurança pública do Colorado começaram uma intensa investigação para resgatar logo a mãe e as crianças, caso tivessem sido vítimas de sequestros. Mas sempre que perguntado, Christopher afirmava que não sabia do paradeiro da sua mulher, dizendo que tinha saído para o trabalho logo após a sua chegada em casa. E apesar de apresentar um comportamento apático, frio, Chris confessava em entrevistas que queria ver a família dele de volta o mais rápido possível. E em 15 de agosto, as autoridades o convidaram para realizar o teste do polígrafo, o que ele aceitou sem hesitar. Mas, cada vez mais, Chris era um forte suspeito do desaparecimento de sua família. E como os oficiais já esperavam, Chris falhou no teste do polígrafo e a partir daí, então, o objetivo dos policiais nas investigações era fazer com que ele confessasse a verdade, o que estava por trás do desaparecimento de sua esposa e filhas. E Chris Watts então resolveu confessar e disse às autoridades que Shannan chegou por volta das 2 horas da manhã e queria ter um momento íntimo com ele, o que aconteceu, e depois Shannan queria conversar sobre ela estar sentindo ele um pouco distante dela e das crianças, mas que nesse momento ele teria pedido divórcio a ela e ela lhe afirmou que ele jamais veria as filhas novamente. Ele, furioso, então, ainda na cama onde eles dormiam, a estrangulou até a morte. Mas que inesperadamente, de repente, Bella, a filha de 5 anos, entrou no quarto e viu a mãe desacordada. Assustada, a menina perguntou ao pai o que estava acontecendo com a mamãe. Ele disse apenas que ela não estava se sentindo bem e a enrolou em um lençol da cama, enquanto a filha assistia a essa cena chorando. Chris então colocou o corpo de Shannan na caminhonete, pegou as 2 filhas e dirigiu para um local em um campo aberto, onde tinha tanques de petróleos abandonados, e tirou do carro o corpo de Shannan e a enterrou numa cova rasa. Enquanto isso, as meninas dentro do carro, apavoradas, lhe perguntavam o que ele estava fazendo. Foi quando Christopher sufocou a filha de 3 anos dentro do carro, a Celeste, e após ver que a filha havia morrido, Chris levou seu corpo e jogou em um dos tanques de petróleo desativados. Retornou para a caminhonete e utilizou o mesmo cobertor para asfixiar Bella, de 5 anos, e também jogou seu corpo dentro de um dos tanques de petróleo. Christopher Watts disse não ter planejado nada disso, nenhuma das mortes, mas também nunca foi observado uma lágrima em seu rosto ou então ele se mostrou arrependido pelo que fez. Condenado a 3 penas consecutivas de prisões perpétuas, ele conta que é atormentado pelo crime brutal que cometeu contra sua família e as pessoas que mais o amavam. Mas o real motivo que o levou a fazê-lo ele não revelou. Mas há fortes indícios de que ele foi manipulado pela amante, que talvez com alguma esperança de ficar com ela de alguma forma, então ele preferiu não envolvê-la neste caso. Esse crime foi descrito como um dos piores da década. O juiz que conduziu o julgamento descreveu como o mais desumano e mais cruel que ele presenciou. Que foi muita crueldade do pai espremer as crianças nas escotilhas dos tanques de petróleo para que pudesse jogá-las dentro. E com isso o legista constatou profundos cortes de arranhões em seus corpos, principalmente nas nádegas, cabeça e costas das crianças. Deixa para mim nos comentários o que você acha que fez Christopher Watts aniquilar sua família. Qual a sua percepção? Também comenta se você concorda que ter conhecimento de casos criminais, mesmo esses perversos e hediondos, pode nos ajudar de alguma forma a nos proteger e até mesmo nos alertar para muitos perigos. Se inscreva também, compartilhe este vídeo para alguém que você sabe que, como nós, se interessa por esse conteúdo e até a próxima semana. Até lá!